Bom dia. Antes de tudo eu quero agradecer ao meu amigo Agnaldo, grande amigo, à UNB, à Associação Brasileira de Filosofia da Religião, ao NEMES, ao grupo, certo? Nosso grupo lá de pesquisa, tem grande parte das pessoas aqui. É um prazer estar aqui. Esse tema que eu vou desenvolver com vocês aqui agora por uns 45 minutos, e depois a gente abre para as perguntas. Ele é, na realidade, um encontro entre a minha atividade na PUC e minha atividade na FAP. Na FAP eu sou professor e coordenador do curso de comunicação já há muitos anos e trabalho com a disciplina tanto de filosofia quanto comunicação e religião. E eu tenho uma pesquisa sobre espiritualidade contemporânea desde 96 com os alunos, em que eles trazem pessoas que atuam nessas áreas e nas várias áreas de espiritualidade contemporânea dissociada de religiões historicamente instituídas, né? E, portanto, ao longo desses anos todos eu tive a possibilidade de acompanhar toda uma série de coisas. Por exemplo, que não é nosso tema aqui, como que a mídia, o cinema especificamente, pauta esse tipo de espiritualidade contemporânea ou moderna, ou seja lá o que for. Eu posso, eventualmente, em algum momento, fazer referência a esse material, porque eu tenho 96, 2015, 20 anos, 19 anos quase, é muita coisa. E de vez em quando eu posso talvez fazer uma referência ou outra como a título de exemplo. A minha ideia aqui é desenvolver com vocês uma coisa talvez um pouco mais conceitual, que é a relação entre religião e mídia, e dentro disso a ideia de espiritualidade como espiritualidade de consumo. O conceito é um conceito que já circula na literatura especializada no mínimo desde 96, se a gente pegar um grande pesquisador da área americano chamado Hoover, que é um pouco assim um grande representante desses estudos lá em meados dos anos 90 já, que relaciona mídia e religião. E pretendo chegar até as pesquisas do Stoltz, que publicadas em 2014, isso na Inglaterra, e que apresenta aí também uma série de referências a partir de pesquisa empírica. Então, esse é um trabalho de filosofia da religião empírica, como se chama, que depende de dados que você vai acompanhando do ponto de vista social, histórico, para daí tirar algumas conclusões. E no final, eu pretendo analisar 3 casos. Eu venho lendo sistematicamente a revista Vida Simples, já há alguns anos, com o intuito de identificar o que eu tenho chamado dessa espiritualidade de consumo, algumas características dela, e eu pretendo analisar 3 matérias de capa com vocês, as de agosto, outubro e novembro, que são 3 conceitos, né, muito conhecidos de nós aqui, quem trabalha com filosofia da religião, e ver como é que eles aparecem aí, como é que eles são tratados, né? Claro, quando a gente está falando de mercado, de religião e espiritualidade, você tem lugar desde, digamos assim, instituições que a gente poderia fazer uma analogia com, sei lá, as Casas Bahia, que tem aqui também, né? Até instituições que você poderia relacionar, sei lá, a marcas como Prada ou Chanel, assim. Quer dizer, toda atividade de mercado, uma coisa que caracteriza o mercado é que ele aceita tudo. É a instituição mais democrática do mundo, contanto que você consiga entrar na relação de troca que ele pressupõe. O conceito que me acompanha o tempo inteiro aqui na reflexão é o conceito de religião como commodity, certo? E espiritualidade como commodity, ou seja, à medida em que a religião e a espiritualidade, entendida como um corpo dissociado de religiões institucionais e que fala de uma busca de significado do homem, equilíbrio no cotidiano, certo? E que se alimenta de várias fontes religiosas, as mais variadas, desde o budismo, judaísmo, cinema, né? Essa espiritualidade de consumo, ela é bastante, digamos assim, aberta aos elementos que ela vai buscar
para servir ao seu consumidor. Quem é o seu consumidor aqui? No caso, o leitor da revista Vida Simples, esse é o objeto, né? Que é a Vida Simples é uma revista que tem um target mais ou menos definido, gente de classe média alta ou alta, basicamente público feminino, acima de 35 anos de idade, mas eu conheço gente que tem 18, 19, que lê Vida Simples, você também tem público masculino, as pessoas vão à revista Vida Simples procurar elementos que ajudem ela a lidar com a vida, porque a sua fonte religiosa institucional não serve mais. Por que não serve mais? Porque é uma pessoa autônoma, secularizada e acostumada a escolher coisas, né? Que não lida muito bem com a ideia de uma instituição religiosa que apresente a ela uma carta de normas para que ela consiga usufruir do conteúdo de significado que as religiões normalmente oferecem. Por que eu estou aqui? Por que eu sofro? Para onde que eu vou? O que acontece depois da morte? Existe relação entre a minha vida e lá que passe por comportamento moral? Toda essa gama de questões que a gente sabe que transita pelas religiões, né? Eu tenho um assunto que eu tratei pontualmente na ANPOF ano passado, mas para outra coisa, eu usei ele para outra coisa lá. Estava preocupado com o conselho de eleição no judaísmo. Mas São Paulo teve, ano passado, um evento importante que foi a fundação do Templo de Salomão, na Universal, e que é um caso clássico de reposição da marca, né? O Stoltz, ele chama, a grande chave, né, de pensamento, de análise do Stoltz hoje, é o que ele chama de religiões como marcas, religions as brands, ou seja, há uma evolução do modo de inserção das religiões na sociedade contemporânea, no sentido delas serem identificadas como marcas, brand, como a gente fala, e agirem como marcas e usarem ferramentas de marketing para conseguir sobreviver no mercado. Vale a pena aqui chamar atenção para uma coisa que é a seguinte: todo mundo aqui conhece toda a discussão da Escola de Frankfurt sobre a mercantilização, tá? Há uma diferença muito grande entre autores como Hoover ou como a Campbell, a Heidi Campbell, que também é um especialista mais de redes sociais especificamente, e Stoltz, ou Usinier, que é um parceiro do Stoltz nessa pesquisa na Europa. Há uma diferença grande entre esse povo e, digamos, a tradição frankfurtiana ao falar de mercantilização. Primeiro, esses pesquisadores não usam a expressão mercantilização, usam muito pouco. Eles usam expressões como marketização e comoditização, traduzindo, comoditização. E eles o fazem por várias razões, mas eu vou pontuar aqui uma que me parece importante. Do ponto de vista da tradição frankfurtiana, a mercantilização leva a uma alienação, como todo mundo sabe. As pessoas entram em relação instrumental, são mercantilizadas e as relações são pautadas pela lógica da mercadoria abstrata, certo? Adorno, Horkheimer. Aqui nessa pesquisa, a ideia de comoditização não é pensada como alienação. Ela é pensada, pelo contrário, ela é pensada como a atitude de um sujeito individualizado que vive a partir de suas escolhas, certo? Você pode dizer que é um olhar positivo, mas não é que é um olhar positivo, porque também, se der tempo, eu vou entrar em algumas críticas. Então não é uma coisa tipo assim, ai que beleza, a religião está comoditizada. Não, a religião está comoditizada porque é isso que a gente quer. É porque a sociedade evoluiu para indivíduos que escolhem, né? Uma ideia que percorre esses autores, e é uma ideia que, na realidade, a primeira-ministra Margaret Thatcher era uma palavra, uma expressão que ela usava, é assim: no mundo moderno não existe opção à escolha. Você não tem escolha a não ser escolher. Quer dizer, e que escolher é isso? É escolher o que você quer. Então, eu costumo dizer isso quando eu discuto, assim, uma religião comoditizada é uma religião em que Jesus tem que ajudar a emagrecer.
Quer dizer, se Jesus atrapalhar seu regime, sua dieta, você abandona ele. Por quê? Porque ninguém precisa de um Deus que atrapalhe você ficar em forma. Certo? Essa ideia, ela está submetida a um conceito, né? Quer dizer, um conceito descreve isso, do Hoover, que é projetos de self, como ele fala. Eu estou traduzindo self por self, porque self também é português nessa altura. Então, assim, projetos de self. Por que projetos de self? Porque se eu quero aderir a um conjunto de práticas ou frequentar um grupo religioso, seja ele qual for, esse grupo religioso, se eu sou uma pessoa que já tem uma noção de direito, então eu tenho direitos para com Deus. Se Deus não respeitar meus direitos, eu não estou interessado nele. Eu tenho direitos de consumidor, certo? Então, assim, e meus direitos de consumidor passam pela ideia de que Deus, Jesus, Buda, ou seja lá o que for, estou tratando de objetos tradicionais aqui, eles têm que me ajudar a ter uma vida mais ágil, a ser uma pessoa que faz escolhas mais centradas nas minhas necessidades, entre elas emagrecer, por exemplo. Ter uma dieta balanceada, certo? Ter um conteúdo com qualidade de vida. Então, a minha espiritualidade, ela não deve atrapalhar eu, por exemplo, ser capaz de ir de bike para o trabalho. A minha espiritualidade, ela deve ajudar eu a fazer isso. Porque se ela não me ajudar a fazer isso, ela é opressora, ela está impedindo do meu self se realizar. Tem um autor chamado Mark Harris, com H, escreve Harus, faz parte do grupo de pesquisa dos Stoltz. Esse material que eu estou me referindo mais, ele é de 2014, tá? Publicado em 2014, existe. Tanto eu tenho ele em e-book, mas você pode comprar ele físico. É que a diferença em 2014 era mais ou menos de $250 entre uma e outra. Então eu recomendo que você compre virtual e não físico, né? Por uma razão inclusive de mercado. Então, assim, o Mark Harris, ele faz uma análise na Europa de grupos que se organizam ao redor da ideia de uma espiritualidade secularizada. O que é uma espiritualidade secularizada? É uma espiritualidade que se descola de referências tradicionais. Um exemplo mais famoso é uma coisa chamada School of Life. No Brasil a gente conhece ela um pouco, inclusive porque ela está sempre pela vida simples. Mas tem um outro grupo importante chamado Alpha Course, Alpha com PH. O School of Life foi fundada por um filósofo chamado Alain de Botton, né? E o Mark Harris, ele mapeia como aparecem expressões na literatura desse grupo School of Life e Alpha Course e outros menores, expressões como self-assurance, self-awareness, self-development, self-love, certo? Então, a coisa do Projects of Self, projetos de self, não é só um conceito, mas é uma síntese de expressões que se repetem, cujo denominador comum é o self, né? Ou seja, a espiritualidade, ela deve me tornar mais seguro. Aí, se você vai para a super interessante de outubro, matéria de capa, como conseguir mais autoconfiança. Quer dizer, autoconfiança é uma commodity. Por que commodity? Commodity é uma expressão que começa a se usar para descrever produtos que normalmente não seriam produtos precificáveis, mas que, à medida que a sociedade comercial, de mercado vai avançando, ela vai, de alguma forma, racionalizando e organizando coisas que as pessoas querem. Então você pode dizer, por exemplo, sangue é uma commodity, né? Esse é um exemplo comum. Porque sangue não é uma coisa que normalmente você pensaria como vender carros, né? Mas sangue é uma commodity no sentido de que se precisa de sangue. Já nos anos 80, saía uma relação, um objeto que era tratado como commodity nos anos 80 era tempo. Então a publicidade trabalhava com imagens do tipo: tempo, a commodity mais cara do século XXI. Ou seja, tempo não é uma coisa que você vende exatamente.
né? Claro, você pode vender a hora do táxi no trânsito, né? Mas a ideia de que o tempo é a commodity, no sentido de que o modo com o qual você dispõe de tempo e a forma como ele é matéria para você realizar coisas é precificável, então ele vira uma commodity, né? Alguns falam de amor como commodity, afeto como commodity. Então, uma pessoa de idade avançada, com poucos atributos físicos e poucos atributos psicológicos, tem baixo valor no mercado de commodities afetivas, certo? Ela não consegue seduzir, ela não atrai investidores. Eu sei que a linguagem é meio esquisita, mas, como essa literatura especializada diz, o uso da linguagem é importante para trazer à consciência o processo em curso. E segundo essa literatura, e eu venho lendo esse negócio, eu acho que tem uma razoável sustentação, a ideia de mercado e de commodity talvez se torne o conceito, ou um dos conceitos mais importantes para se entender o desenvolvimento da religião no começo do século XXI e da espiritualidade. Ou seja, dito de outra forma, a não habilidade em manipular esses conceitos pode dificultar você entender religião e espiritualidade no começo do século XXI. Se você, por exemplo, insistir em dizer que religião e espiritualidade não é commodity. É claro que você pode achar isso, mas de repente você se vê frequentando um grupo que está te fazendo super bem, onde você troca ideias sobre, afinal de contas, se existe vida após a morte ou não, onde você lê livros que ajudam você a lidar com a ideia de esperança. E aí, quando você vê isso tem preço, isso tem valor, uma hora sobe, outra hora desce, você está no mercado. Então tem uma grande diferença entre o tratamento, grosso modo, da tradição frankfurtiana e esse tratamento aqui. Primeiro, aqui não existe pressuposição de evolução, dialética, do tempo, da história. Não existe, a história não está indo para lugar nenhum, ela não tem sentido nenhum, ela não, você não adianta olhar para ela para ficar pensando qual é a utopia, não tem nada disso aqui. Aqui é uma análise de como os atores, fornecedores de produtos espirituais agem. No caso do Templo de Salomão, que a gente pode comparar uma espécie de Casas Bahia da espiritualidade, o que existe ali é uma situação de um mercado competitivo. O mercado brasileiro religioso está começando a ficar competitivo e mesmo entre as evangélicas neopentecostais, e a Universal começou a perder mercado, e o Adir Macedo, que é um cara que ele é mais bem formado em marketing do que em teologia, então ele percebeu que os evangélicos eles têm uma espécie de tara pelo Velho Testamento, certo? Uma obsessão pelo caráter mágico que o Velho Testamento tem, porque o Deus do Velho Testamento faz mais mágica do que Jesus. Jesus cura cego, tudo bem, a ressurreição é super mágica, mas assim, isso está no final da história, né? Jesus cura cego, tira demônio de corpo. O Deus do Velho Testamento, ele criou o universo, ele para o mar, para o sol, né? Toca fogo em gente, faz comida cair do céu, joga 7 pragas sobre o poder mais poderoso da região da época. Então, digamos assim, é um Deus que é bom você ter do seu lado, né? Resultado, o Edir Macedo, ele aproxima imaginariamente, simbolicamente, ritualisticamente, do ponto de figurino também, decoração, ele aproxima, digamos, a igreja dele, o templo dele, a uma série de referenciais veterotestamentárias que, do ponto de vista estético, inclusive, do ponto de vista da sensação, traz àqueles fiéis a sensação de que eles fazem parte do povo eleito do Velho Testamento, em que Deus agia o tempo inteiro para cuidar dele e tal. É claro que aí dele povo, é claro que você tem um problema aí na leitura da eleição, que foi meu tema da Ampof, que é a leitura de eleição que os evangélicos neopentecostais normalmente fazem da eleição judaica, é uma leitura bastante equivocada. No judaísmo, a eleição significa transtorno, problema, falta de liberdade, sofrimento,
E é claro que isso significa uma intimidade com Deus, mas significa que Deus faz o que quer com você. A leitura que essa redefinição, a gente fala reposicionamento da marca universal. Ele reposiciona a marca da Igreja Universal a partir de uma leitura equivocada da eleição, tudo bem, mas isso pouco importa. Quem sabe dessa leitura? Né? Quem tem conhecimento de que a leitura da eleição no judaísmo não tem a ver com todo judeu ficar rico fácil, certo? Que essa é uma leitura equivocada, né? Ninguém sabe disso, pouca gente sabe disso, só quem se meter a estudar esse negócio. Então, assim, mas ao mesmo tempo, quer dizer, o Deus do Velho Testamento, ele é mágico, ele é poderoso. Resultado, então, o Edir Macedo, ele vai reposiciona a igreja dele, dando elementos de todos os tipos para que os consumidores dele tenham a sensação de que ali ele está vivendo o universo mágico do Velho Testamento, da inserção direta de Deus no cotidiano. É claro que isso, para qualquer pessoa, eu tive a chance de discutir isso muito com alunos de publicidade, é um case de publicidade assim, do tipo introdução ao branding. Assim. O Edir Macedo faz um uso, ele está tentando reposicionar a marca dele como ele tem um diferencial. Que diferencial é esse? O templo dele é um templo judaico, hebraico. Portanto, Deus está mais perto de quem está naquele templo do que quem está frequentando qualquer outro templo evangélico, né? Então, esse exemplo é um exemplo, me parece bastante claro para entender das mais variadas formas. É claro que se você vai trabalhar com um consumidor de revista Vida Simples, né? Você tem ali uma pessoa que viaja, uma pessoa que gosta de ler livros budistas. Quem gosta de ler livro budista tem um perfil basicamente assim no Brasil. É alguém que vem de judaísmo ou cristianismo, tem bode da sua tradição, certo? Acha a tradição opressora, inclusive que está metida com uma avó opressora, com um padre insuportável na escola, certo? Tem toda essa dimensão, digamos assim, psicológica de fundamento. E vai ao budismo assim como quem vai a uma espiritualidade que ele fala que não tem pecado, não tem opressão. Ou seja, o que eu chamo normalmente nos meus textos de budismo light. Certo? E a expressão light quer dizer justamente isso. A espiritualidade de consumo é a espiritualidade diet. Ela não engorda. O que eu quero dizer com não engorda? Ela não oferece contraditório. Isso eu vejo, né, nas minhas aulas. Eu tenho aqui uma ex-aluna que já viu isso, a Isadora viu exemplos disso, né, na FAP. Você vê claramente tudo que essa espiritualidade de consumo não quer é contraditório. Então, se ela fala A e você diz não, mas eu acho B, aí ela diz para você, não, tudo bem, na realidade o A também é B. Entendeu? E tudo bem, o mais importante, se você acha B, eu acho A, mas o mais importante é que para a gente conviver juntos, sempre dá para se respeitar. Outra matéria de capa da Vida Simples de agosto. Viver juntos. E a ideia do viver juntos aí é o quê? Dá sempre para viver juntos se você conversar. Nunca há de fato razão para conflito se você escutar o outro. Certo? Que outro é esse? Não importa. É um outro que em algum momento você vai perceber que não tem nenhum motivo para discordar dele. Ou seja, não há contraditório, né? A espiritualidade de consumo, ela não aceita contraditório. E por que ela não aceita contraditório? E aqui, ó, eu vou ao Stoltz, um minuto, para falar para vocês algumas, e aí eu vou aqui ao texto dele mesmo, rapidamente, para falar para vocês os antecedentes desse processo. O que aconteceu que as religiões tiveram que assimilar metodologias de marketing, que dentro desses diversos produtos você tem desde o produto do drive-thru de oração, você tem o produto da Universal redefinindo sua marca,
Você tem o produto, grupos como School of Life, o Alpha Course, ou seja, mais associados à vida simples, né? Como mídia impressa. Você tem uma série de produtos. A Igreja Católica, como sempre, tem mais dificuldade de assimilar ferramentas modernas, ela sempre chega depois, né? Mas o Papa Francisco é um caso em que você vê claramente as ferramentas lá, de como ele, como bom jesuíta que é, ele consegue, então, no mercado católico, que é um mercado que tem tido um discurso muito grande do ponto de vista social e político, tem um discurso muito grande com relação aos pobres, né? E ele vem paulatinamente tentando também se aproximar de grupos como divorciados, gays, certo? Por quê? Porque há um processo moderno que é a modernização produziu indivíduos que entendem a autonomia como um valor supremo. Quanto menos informado você é, quanto menos culto você é, quanto menos viajado você é, quanto menos opções você tem, menos autônomo você é. A autonomia produziu exatamente a pessoa que não aceita um Jesus que engorde, certo? E aí tem uma diferença bem grande da tradição marxista e dessa tradição. Essa tradição não assume que esse processo é porque existe uma dicotomia entre alguém que oprime e alguém que é oprimido. Não. Esse grupo aqui entende que as pessoas simplesmente elas querem mesmo o tênis Nike, elas querem um Jesus que emagreça e elas querem cada vez mais uma espiritualidade que sirva a elas. Não é porque existe alguém oprimindo a elas, é porque isso é o produto verdadeiro da autonomia moderna produzida pela sociedade que existe. E aí o Stoltz, você me fala quanto tempo eu tenho, por favor? Tá, obrigado. Então, aí o Stoltz, o Hoover também levanta alguns elementos do que eu chamaria de, ele chama de antecedentes. O que aconteceu que produziu uma espiritualidade de consumo e um comportamento cada vez maior dos agentes religiosos numa relação de buscar commodities que melhor sirvam a ele, né? Uma das coisas que eles vão falar é assim, veja, os templos religiosos, eles cada vez mais têm que oferecer, não só tipo o culto, tem que oferecer estacionamento, os cultos têm que ser legais e divertidos, tem que rolar uma música, se o target é jovem, né? Tem que rolar uns filmes, certo? Você tem que ter serviços associados, então tem que ter creche para criança, se você tiver mulher envolvida na história, um filho, certo? Ou seja, você tem que ter uma capilarização, ou seja, células dentro da cidade que atendam essas pessoas sem que elas tenham que pegar 1h30 de trânsito para chegar num lugar. Ou seja, você tem que ter uma série de serviços, né, que ofereça para essa pessoa a ideia de que quando ela vai ali, ela não só está em contato com alguma atividade, mas como ela está, por exemplo, perdendo peso, ganhando tempo e tendo também entertainment. Assim, a Campbell, que estuda mais games e redes sociais, ela tem cases do tipo videogames para muçulmanos, por exemplo, né? Em que os meninos e meninas aprendem a ideia do que é o Muslim Hero, por exemplo, né? A construção da identidade do jovem muçulmano como um herói. Então você vai vendo, né, espero que esteja ficando claro, uma série de marcadores que mostram que as religiões, para sobreviverem à competição da secularização, à competição da modernização, elas têm que se redefinir como um modo de atrair pessoas. Então, se um discurso continua do tipo, porque você não pode, porque você é pecador, o consumidor olha para ele e diz, mas eu não preciso disso, eu não preciso de alguém que me faça sentir culpa, né? Esse é um discurso que, na realidade, ao invés de agregar valor, tira valor. E aí diz o Stoltz aqui, ó, e alguns elementos que eu acho importantes, assim. Ele fala, breakdown das normas religiosas.
Ou seja, o processo modernizador, o processo de avanço das sociedades de mercado, eles foram paulatinamente destruindo normas religiosas. E aí ele situa mais ou menos ali a partir dos anos 60, ele cita 1960, como uma lenta e gradual diminuição da pressão da doutrina religiosa sobre os indivíduos. Então, as normas religiosas, elas passam a valer, mas não é tanto assim, depende do caso. Ou se está muito chato, você começa a frequentar um grupo religioso que não tem aquela regra. Se você observa, por exemplo, o movimento de grupos gays protestantes, tem igrejas, se grande parte das igrejas evangélicas, no sentido original da palavra aqui, né, evangelisch, se grande parte das igrejas evangélicas criam problemas para gays, os gays fundam a deles, certo? E acabou, e lá tem pastor e pastor que casa, daqui a pouco vão casar 3, e Jesus vai dar a bênção, certo? Por quê? Porque Jesus é uma commodity, né? E ele é, na realidade, a maior commodity do Ocidente em religião, assim. E ele é uma commodity, então você consegue fazer com ele quase tudo que você quiser. Então, se você tem lá grupos que não aceitam gays, por exemplo, os gays vão lá e montam a igreja deles. E aí eles têm a vida espiritual deles, né? Isso é um caso, é um marcador muito claro. Então ele diz assim, ó, a sociedade moderna cria variáveis, né? E essas variáveis, elas vão flexibilizando os comportamentos. E aí, para as religiões conseguirem competir com essas variáveis, elas têm, e a espiritualidade de consumo é o caso mais claro, ela é obrigada a ceder a essas variáveis. Então, uma igreja que queira ter sucesso numa cidade grande, ela vai ter que ter uma academia de ginástica dentro dela, como já tem em alguns casos. Por quê? Porque aí o fiel, ele reza e ao mesmo tempo ele faz uma ginástica básica, certo? E ao mesmo tempo ali também grupos de jovens, né? Para os jovens se encontrarem. Isso já acontece há muito tempo, as baladinhas com Jesus e tudo mais, quer dizer, para você aproximar os jovens e tornar... por quê? Porque aí você tem a necessidade do afeto, do vínculo, né? Outra característica, ó, um crescimento na escolha individual, um crescimento na liberdade individual de escolha. ênfase na liberdade e na obrigação dos indivíduos decidir por si mesmos o que eles querem, incluindo identidade religiosa, prática e crença. Assim, enfrentar um indivíduo com possibilidade de escolha, e quando eles se juntam, é difícil se você não levar em conta que esse indivíduo escolhe. E como ele está submetido a uma vida de pressão, o indivíduo, muito trabalho, muita competição, muita desagregação do ponto de vínculos tradicionais, atomização, né, como se falava, ele tem que fazer escolhas o tempo inteiro que tornem a vida dele mais factível, mais plausível de funcionar. Isso é muito claro. Se você comparar duas pessoas, uma pessoa que está submetida a uma pressão de sociedade de mercado com uma pessoa que não está submetida a uma pressão de sociedade de mercado, você vê claramente a diferença entre uma e outra. Eu tenho um grande amigo, que muitos de vocês conhecem, que é o Leandro Carnal, que é gaúcho, né? Que ele sempre fala para mim: Pondé, paulista viaja para estressar o resto do Brasil, né? Porque o paulista chega no lugar, ele já chega estressado. Ele já quer resultado, ele já quer saber tudo que tem, para onde que vai, como que funciona, como ele chega, como ele sai. Esse é um exemplo de você vai olhando a malha de referências à sua volta como malha de referências que deve somar a sua capacidade de ação, de agência, né? De você se tornar agente no seu dia a dia. Então essa coisa de crescimento na possibilidade de escolha é muito importante. Depois tem um tópico muito... tem um outro antes. Mudança de valores. Esse é um clássico, quer dizer, dissolução de valores tradicionais por conta de vínculos tradicionais, da entrada da burguesia, né? É claro que isso tudo aqui é processo, resultado da racionalização burguesa, né? Então essa de
Inclusive, diz aqui o Stoltz, que a própria mudança, uma certa mudança semântica, em que a palavra religião, ela perde força em favor da palavra espiritualidade, já é um sintoma. Eu, nesses casos que eu vejo há muitos anos, é muito comum quando a pessoa começa a falar, e aqui é casos, né, Reiki, Atlântida, energia, CT, são casos mais variados. Conhecemos alguns ETs por conta desse tipo de trabalho. Então, assim, eles começam, é muito comum eles começarem assim: isso não é religião, hein? É espiritualidade. Porque quando você fala que é espiritualidade, você fica mais solto. Dá a impressão que você é uma pessoa mais cosmopolita, que você não é uma pessoa associada àquela nhaca da Inquisição, no caso dos católicos, por exemplo, né? Não, nada disso. Ou que você seja associado a grupos evangélicos fundamentalistas da América Profunda, né? Ou que você seja um judeu ortodoxo insuportável que obriga os filhos a casarem com os judeus. Não, você é um judeu que também é budista, certo? Quer dizer, é a leveza que o indivíduo precisa na vida. Para ele enfrentar a vida dele, ele precisa de leveza, ele precisa de coisas que tornem o cotidiano dele mais ágil. E, assim, eu acho que, inclusive, as análises que vêm da tradição frankfurtiana, que tem seu valor para falar de mal-estar na modernidade, eu não estou discutindo isso aqui. Mas, assim, às vezes essa tradição, me parece, atrapalha a gente entender o desenvolvimento e o processo de uma sociedade cada vez mais comoditizada. Atrapalha, joga uma sombra na frente e você fica perdendo tempo com uma discussão. Assim, eu acho que é muito claro que são os indivíduos que vão cada vez mais escolhendo isso. Porque isso é a liberdade que a gente conhece. E normalmente você só nega isso quando você não tem acesso a ela. No momento que você começa a ter acesso a ela, você começa a querer tê-la cada vez mais, né? Bom, aí vem uma coisa importante aqui, que eu queria, dos itens que ele fala. Crescimento na renda disponível, disposable income. Fundamental, né? O crescimento na renda à disposição dos indivíduos. O indivíduo com melhor renda, ninguém segura. O marcador disso muito claro é a mulher. Mulher, quando começa a ganhar dinheiro, começa a se desencaixar de papéis que se associavam às mulheres há 200, 300 anos. Esse é um marcador muito claro. Então, quando começa... o que ele está dizendo aqui é que você tem a renda à disposição, dá aos indivíduos, aqui eu estou lendo ele literalmente, dá aos indivíduos uma mais ampla gama de opções, especialmente no que se refere a lazer secular, que compete com a religião. Então, veja, para mim ler um artigo, Como lidar com a minha ansiedade, né? Número de outubro da Vida Simples. O artigo diz para mim assim: olha, não vai melhorar, tá? A ansiedade só vai piorar. Por quê? Porque a sociedade é cada vez mais ansiosa. Por que ela é ansiosa? Porque você tem cada vez mais opções e cada vez tem que escolher mais e saber como escolher as coisas para que sua vida seja cada vez melhor, né? Então, assim, a gente pode encontrar um utilitarismo no fundo aqui se a gente fosse longe, me parece, em termos éticos. Mas, assim, então aprenda logo que você não vai conseguir acabar com a ansiedade. Aí você mistura um pouco de neurociências, mistura um pouco de Monja Coen, estou falando do artigo especificamente, né? E aí você, quando você junta neurociências com Monja Coen, você está pegando de um lado o budismo já mais diet, certo? E de outro lado você está pegando informações das neurociências, que normalmente, como a gente sabe pouco, serve para tudo. Então aí você pega informações das neurociências para dizer que, olha, a ansiedade de fato é um fenômeno fisiológico cerebral que deve ser evolucionário, mas que na sociedade contemporânea ela piorou muito. Por quê? Porque o homem contemporâneo ele está consciente de muita coisa. Perde negócio se não atende o celular, perde negócio se o avião atrasa, perde negócio se não estava na hora da reunião, certo? Perde negócio se não percebeu que a mulher estava ficando entediada em casa. Perde negócio, né? Então ele tem que ficar o tempo inteiro atento. Então o artigo diz assim: olha, de cara, não adianta, não vai passar a ansiedade.
Na hora que o artigo diz isso para você, você relaxa e diz assim: eu sou normal, né? Quer dizer, eu não sou uma besta, eu sou normal. E aí você experimenta a aceitação. Você ganha uma identidade. Mas ao mesmo tempo o artigo diz assim: olha, mas dá para lidar com esse negócio, certo? Aprenda a respirar de uma forma tal, retire meia hora do seu dia para ficar contemplando uma parede branca, leia tais e tais livros que vão ajudar você a lidar com isso. Quem sabe procure uma terapia alternativa, massagem ajuda muito, certo? Então, assim, é claro, me parece que o caso da Vida Simples é um caso aqui no Brasil de mídia impressa que está bem ao encontro desses grupos que os especialistas definem como é o caso onde a comoditização aparece de forma mais clara. Por quê? Porque o consumidor desse tipo de espiritualidade sabe o que quer. Ele não vai ser enganado, sei lá, por um pastor que vai mandar ele dar uma grana dele para construir um templo, para fazer uma oposição assim de clichê, certo? Ele não vai aceitar alguém que diga para ele que porque ele não está mais afim do marido ou da mulher, ele vai ter que ficar. Ele vai rir da cara de alguém que disser isso para ele. Ele viaja para o Butão, certo? Ele tem referências cosmopolitas. Então, assim, mas ele sabe que a vida dele é difícil, que ele é ansioso, que ele tem dificuldade de conviver com outras pessoas. E ele sabe também que ele tem crise de autoconfiança, né? Então, as crises de autoconfiança dele, ele pode resolver como? Observe no dia a dia as decisões que você tomou que teve sucesso, né? Lembre do que você fez quando você teve sucesso. Antes de tudo, lembre que todo mundo tem crise de autoconfiança e autossuficiência, tá? Então, nunca tente achar que você consegue tudo. Porque se você achar que não consegue tudo, que consegue tudo, isso vai aumentar a sua crise de autoconfiança. Por quê? Porque ninguém consegue tudo. Mas ao mesmo tempo, dentro dessa revista, você tem uma gama de colunistas, que eu não vou tratar aqui, mas tem uma gama de colunistas que se repetem ao longo dos meses, que tem um que é contínuo, que tem 2 páginas, que é o mais importante, em que o discurso é o tempo inteiro, olha, otimismo, né? Você vai conseguir controlar as variáveis. Se tem alguma coisa ali aborrecendo no seu trabalho, pense se você não pode trocar de trabalho. Procure um emprego diferente do que você tem, né? Se você está insatisfeito no seu vínculo afetivo, lembre que você tem direito a experimentar outros vínculos afetivos. Então, esse tipo de consumidor é um consumidor que ele tem à mão dele uma renda disponível, ele está sendo cada vez mais educado a escolher. Então, portanto, é por isso que esses autores acham que esse fenômeno de espiritualidade de consumo, ele tende a se descolar cada vez mais das instituições religiosas, certo? A tendência dele é abandonando, há um processo claro de desinstitucionalização, ele vai deixando isso para trás, por quê? Porque isso daí significa vínculos que atrapalham a escolha autônoma dele. Outra coisa é um crescimento na busca de segurança individual, eu vou acabar aqui, um crescimento na busca de segurança individual. Então, assim, esse indivíduo consumidor de uma espiritualidade de consumo, ele quer que a espiritualidade torne ele mais seguro dele. Por isso que o Harris vai mapeando self-insurance, self-development, self-awareness, quer dizer, tudo tem que estar ao redor do self, certo? Então, ele quer que a espiritualidade agregue a ele o sentimento de autonomia e poder. Ele não quer que a espiritualidade diga para ele que ele depende de outras pessoas, ou que só há um lugar onde o discurso com relação ao outro aparece. Por exemplo, na matéria de viver juntos. É aprender a viver com os outros sem entrar em conflito. Se tem uma conversa que dá conflito, mude de assunto, né? Uma exposição cada vez maior à mídia, e as redes sociais, elas amplificam esse efeito, porque elas tornam a pessoa invisível, a mídia clássica, um agente produtor de algum tipo de informação, ainda que de baixa credibilidade. Então aumenta nele a sensação de que ele participa
da produção de conhecimento. E, por último, um aumento na mobilidade individual. Quer dizer, a sociedade contemporânea cada vez mais torna os indivíduos móveis. Então, por isso que, e eu fecho por aqui, por isso que um consumidor de vida simples, como exemplo, ele olha para o povo da Universal, que vai lá no Templo de Salomão, e ele vê aquele tipo de pessoa um consumidor ignorante de espiritualidade. Ele vê aquele tipo de pessoa como um consumidor mal informado, manipulado. Ele não é. Ele não é assim. Ele faz escolhas conscientes. Ele está assim como quem está diante de uma loja de shopping. Aí a gente vê claramente a mercantilização que fala o Adorno. Ele está diante das coisas como ele está diante de uma loja de shopping, né? É claro que, do ponto de vista de qualquer profundidade, há pouca, né? Claro, esses artigos eles são superficiais. Porém, a sociedade contemporânea é uma sociedade que tende, né, ao raso, ao superficial, porque o profundo é pesado, é caro, é lento, é exigente e, portanto, ele inclusive não tem como circular no mercado. Porque o consumidor de espiritualidade é alguém que quer uma resposta para ele mais rápida, mais agradável, menos contraditória. E aí, nesse sentido, há uma vocação à superficialidade, sim, na espiritualidade de consumo, mas me parece que o processo dadas as condições como existem hoje, me parece irrevogável. Obrigado.